piloto, nesse vídeo aqui eu vou mostrar um pouco da última corrida que eu tive em 25. Foi uma corrida ali no início de dezembro, foi a final do Kart for Friends, KFF, que tá aqui, essa é a camiseta deles, inclusive. E vou mostrar um pouco como foi essa corrida, é um vídeo aqui comentando a minha corrida. Como vocês podem ver, é uma corrida que boa parte dos pilotos não foram, é um pouco dos problemas que os campeonatos estão tendo agora. Tiveram em 2025, né? Espero que não tenha em 26, mas os pilotos foram faltando, né? Porque foi ficando tudo muito caro, enfim, o quórum foi ficando cada vez menor nos campeonatos. Isso é muito triste, né? Espero que não aconteça, mas vocês viram ali que tinha um monte de vaga porque são pilotos que faltaram e tinha uma regra no campeonato de grid invertido de acordo com a pontuação na final, né? Eu já também era um dos pilotos que tinha faltado várias etapas por N problemas, especialmente financeiros, né? Então, por isso que estava dessa forma, tá? E aí eu larguei, então, eu não estava com uma pontuação boa para ficar entre os 8 primeiros, mas eu fiz, então, do nono para trás, era de acordo com a volta mais rápida. Eu consegui fazer uma volta boa, estava com um kart bom. E larguei acho que em nono ali, que era tipo, seria como se fosse a pole para quem fez o quali, né? E aí já em nono, mas só tinha 4 pilotos ali, então pulei para terceiro. Aqui fui ultrapassado. E fui seguindo. Tinha coisas ali de traçado hoje que eu sei que ainda precisa melhorar nas minhas voltas aí. Inclusive quem me passou aí, o Renato, ele tem, acho que foi ele que fez a melhor volta nesse dia aí, nessa corrida, se eu não me engano. E o meu melhor tempo ficou uns 4 décimos ainda, se eu não me engano, acima do dele. Então tinha aí esses décimos para eu tirar, por isso que ele passa e eu não consigo pegar ele de novo. E principalmente esse traçado aí, o grande X dele, que é onde eu mais sofro, é a curva zero, né? Pode perceber que no miolo aí eu até dou uma aproximadinha dele, não muito, a gente tá meio que fazendo praticamente igual. Ele costuma sair mais forte aí, que é algo que eu sei que eu preciso melhorar, o grampo. Mas na curva zero ali eu fui aprendendo durante a corrida. E aí, então as minhas primeiras voltas tem erros, né? Claramente tem erros aí. E aí conta muito, porque é uma curva difícil, bem técnica. E se você erra, você perde ali uns 2, 3 décimos. 2, 3 décimos toda a volta. Então ele vai abrindo, né? E ele vai chegar lá nos 2 que estão lá na frente. Então aí eu tô num P4. E essa corrida é muito boa, eu quis trazer porque eu vou ficar boa parte do tempo com pouca disputa, mas nas últimas voltas tudo acontece. E a última volta especificamente é sensacional, foi o que fez eu sair dessa corrida feliz demais, pelo que eu consegui fazer com um pouquinho de leitura de pista, leitura de corrida, leitura de adversário, que é um segredo que pode te ajudar a conseguir resultados melhores de verdade. Então aí eu fico nessa, tentando buscar o Renato, tira um pouquinho em alguns trechos, ele abre em outros, a gente fica nessa, mas vai chegar uma hora que ele vai abrir. E eu não vou conseguir pegar, ele vai abrir mais, mas ele vai abrindo, né? E eu não vou, ele vai sumir. Eu estou cortando alguns trechos e deixando só as partes que mais importam aí, que faz mais sentido pro vídeo, tá? Até para não ficar monótono e chato, porque teve pouca disputa, uma prova que tinha pouco piloto. Os pelotões aí da frente estavam mais isolados e as coisas vão acontecer mais pro final da prova, por isso que... E aí chega o Salvaia,
Salvai é um piloto que, se eu não me engano, desde quando eu comecei no kart em 2011, ele já estava nas pistas, então eu sei que é um piloto mais experiente, é um piloto mais consciente, menos agressivo. Eu não estava com um kart muito bom, eu até dou uma empurrada nele, mas meu intuito ali era só empurrar, eu queria empurrar ele mesmo pra gente ir junto e ir pra frente. Até porque é isso, a gente já estava bem longe quer dizer, os 3 primeiros, né, estavam bem longe da gente, então não tinha muita lógica eu ficar brigando com ele, muito menos nesse momento que ainda estava praticamente na metade da corrida. Então eu falei, bom, se eu puder empurrá-lo, talvez a gente chegue mais na frente e evite qualquer treta aqui atrás, né? Então essa era a minha ideia. Mas como eu comentei, eu estava fazendo alguns erros, então eu não consegui empurrar muito ele. Eu empurrei um pouco, mas ele abria porque ele estava acertando, mesmo com o kart ruim, e eu estava errando algumas coisas. Mas ele, né, eu conheço o Salvai há um tempo, mas não temos uma amizade, algo assim, então eu acho que ele achava que eu ia atacar, né? Então ele, quando eu empurrava, ele se posicionava para defender, até porque era final, ele não sei se ele estava disputando o título, mas ele estava bem na pontuação, então eu não estava, né, disputando, então eu não queria atrapalhar ninguém, né, então estava só seguindo minha vida. Mas aí nessa dele defender, talvez a gente tenha ficado mais lento, mas acho que não, sinceramente. Faltou eu estar com o traçado afinado para de fato empurrar ele ou, enfim, ficar na frente dele, né? Para o que vai acontecer muito em breve. Mas falando da leitura de pista, né? O que é importante. Leitura de pista e leitura de adversário. Como eu falei, o Salvai é um piloto experiente e calmo, tranquilo, com uma tocada redonda, não é agressivo, é isso. Eu já, pelo que já o vi pilotar, é isso. Não vai ficar batendo, não vai ficar, ele não faz isso. Perfeito, eu sabia disso, né? Mesmo sem ser amigo dele, eu sei como é a tocada dele. E aí começou a chegar 2 pilotos aí de trás, que são pilotos mais novos, dá pra ver aí, né? São pilotos mais jovens, com uma tocada mais agressiva, né? Colocando onde tem espaço, forçando, enfim, pra passar, beleza. Passou, forçou, passou, não. E ali também é outro piloto, que é o Juan. Eu conheci neste campeonato aí no KFF. Também não sou amigo nem nada, mas o conheci aí. E assim, é um piloto bem mais novo, muito menos experiente que o Salvai. E você viu como eu fui ultrapassado, né? Não foi uma ultrapassagem suave, foi um pouco mais forçado, né? Colocou por dentro, assim, deixou eu, tipo assim, freou em mim praticamente, para eu não ter espaço para voltar. Então, assim, eu não tinha tido muita troca em pista com ele, teve umas 2 ou 3 corridas só, se eu não me engano, e foi pouco tempo, então eu só por isso percebi, bom,
Aqui a pilotagem é um pouco diferente, né? É mais agressiva. Então eu tava com isso na cabeça. O Juan é o piloto mais agressivo, tá querendo ir para cima, enfim. Enquanto que o Salvaia tá defendendo o espaço dele, basicamente. Na paz dele ali. Mas é isso. O Juan tá chegando no Salvaia. Beleza. Como eu disse, o kart do Salvaia não estava muito bom de motor. O do Juan, diferente, já estava excelente ali, ó. Tanto que ele juntou ali no Salvaia, aí na reta. E beleza. E estamos chegando para o fim da prova. E aí o Salvaia começa a defender. Começou a perceber. Começou a defender. Nessa, eu cheguei mais perto. E aí eu já estava acertando mais essa curva zero, né? No fim da prova eu já tinha entendido um pouco melhor ela. E essa é a última volta. Ele coloca por dentro o Juan, força, assim como ele fez comigo. E passou o Salvaia. Última volta. Foi pro tudo ou nada. Eu falei, caramba, ele foi pro tudo ou nada a última volta. Fechou a porta, acabei dando uma empurrada no Salvaia. E aí, o Salvaia vai subir mais forte para passar o Juan por dentro. Só que aí eu saí forte ali. Se eu ponho no Salvaia, o Juan ia ficar por dentro. Eu dei uma empurradinha no Juan. O Juan forçou porque ele é agressivo. E sobrou um espacinho para mim. E aí, coisa linda de meu Deus. Aí eu consegui mais uma posição ali que foi suada para conseguir. Foi a corrida inteira ali atrás dos dois, do Salvaia praticamente, né? Vou mostrar aqui, né? De novo. Juan agressivão, indo para cima do Salvaia na última volta. Forçou na curva 1, passou o Salvaia. Fechou a porta em cima, onde já não tinha espaço. Empurrei o Salvaia. A gente foi junto para cima. Beleza. Fazendo miolo. Salvaia troca um pouco o traçado para tentar sair mais forte na subida. Consegue. Juan espalha. Eu dou uma empurradinha no Juan. Ele vai para cima porque ele não quer nem saber. E sobra um espacinho para mim. E aí nessa eu perdi uma posição, mas ganhei outra. Então consegui aí o pódio. Mesmo no lugar de Salvaia também teve pódio, né? Estaria no pódio, mas foi uma bela de uma prova. Bom, essa foi minha última corrida aí de 25. Agora estou escolhendo os campeonatos para 26. Tem alguns em mente aí. Eu devo correr 2 campeonatos. Um deles é uma categoria só e o outro 2 categorias. É isso que eu estou pensando. Por questões orçamentárias. É isso que vai dar para fazer esse ano, provavelmente. Mas isso é tema para o próximo vídeo. No próximo eu falo um pouco sobre essa parte. Obrigado, até a próxima.